Vamos dar as boas-vindas a todos, a todos os nossos amigos, companheiros, irmãos nesta vida. Vamos começar com o livro Mantras de Vida de Loester. A natureza é minha mestra. Ela me ensina muito e ainda fala que tem mais para amanhã. A cada dia renasce para mim novas esperanças. Grandes esperanças que temos para o futuro, para o amanhã. Livro dos Espíritos, pergunta 840. Seria atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Os atos podem ser reprimidos, mas a crença íntima é inacessível. Essa é a resposta com uma nota de Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão em nada tira a crença à liberdade, porque ela se conserva integral. E esse que é um certo problema, né? Porque a pessoa precisa evoluir para mudar de pensamento. Não desejar fazer mal aos outros, por exemplo. Então vamos ao livro O Céu e o Inferno, onde a gente está no capítulo dos criminosos arrependidos. São comunicações, às vezes evocadas, às vezes espontâneas, dadas por criminosos que foram até condenados, como no caso do Jacques Latour, que a gente está lendo, que foi um assassino condenado e executado em 1864. E ele está bastante arrependido, mas ele fez mal a muita gente. E esses espíritos, ou pelo menos a consciência dele, fazia ver todas as cenas, rememorar os sofrimentos e não podemos deixar de pensar também nos espíritos sofredores que cultivaram algum tipo de ódio, de raiva e aterrorizavam ele também. Então, a gente leu a primeira evocação, a primeira mensagem dele, que não foi evocada, ele se comunicou espontaneamente. Depois disso, teve várias comunicações. A gente leu a última, que foi na Sociedade de Paris, e hoje vamos ler mais duas. O médium diz assim: em vez de pedir a Deus para furtá-lo ao olhar das suas vítimas, eu lhe convido a pedir comigo para que lhe dê a força necessária a fim de suportar essa tortura expiatória.
E ele responde: eu preferiria livrar-me de tais olhares, se soubesse o quanto sofro. O homem mais insensível comover-se-ia vendo impressos na minha fisionomia, como que a fogo, os sofrimentos de minha alma. Farei, entretanto, o que me aconselha, pois compreendo ser esse um meio de expiar um pouco mais rapidamente as minhas faltas. É qual dolorosa operação que viesse curar um corpo gravemente adoentado. Pudessem ver-me os culpados da terra e ficariam apavorados das consequências de seus crimes, desses crimes que, ignorados dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos, como a ignorância fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem os que recusam instrução às classes pobres da sociedade? Acreditam que com a polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! Uma outra comunicação, ele diz: terríveis são os meus sofrimentos, porém, depois que por mim oram, sinto-me confortado por bons espíritos que me dizem para ter esperança. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhaste e peço a Deus que me dê força para suportar essa dura expiação. Aliás, igual, posso afirmá-lo, ao mal que fiz. Não quero me excusar das minhas atrocidades, mas o certo é que para nenhuma das minhas vítimas, salvo a precedência de alguns instantes na morte, a dor não existia, e as que tinham terminado a provação terrena foram receber a recompensa que as aguardava. Para mim, entretanto, ao voltar ao mundo dos espíritos, só houve sofrimentos infernais, excetuados os curtos instantes em que me manifestava. Em que pesem aos seus quadros terroristas, os padres só têm uma fraca noção dos verdadeiros sofrimentos que a justiça divina reserva aos infratores da lei do amor e da caridade. Como insinuar a pessoas sensatas que uma alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo e por isso tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, não se dá quanto à dor moral do condenado após a morte física. Orem para que o desespero não se aposse de mim. Bom, a gente vê que é a própria consciência dele que, ao contrário do que eu tinha falado anteriormente, que atormenta ele mesmo. São os quadros que ele provocou que ele fica revivendo. Que a gente dá para entender bem, porque quando a gente nessa vida mesmo, quantas vezes a gente fica pensando a mesma coisa. Não são os espíritos das vítimas dele que estão aterrorizando, não. É a própria consciência culpada dele. E assim vamos terminar nossas leituras com As Trovas da Estrada, de Joaquim Dias Neto, do livro Trovas do Outro Mundo. Defeito oculto e mofino nenhum há que não se expande. O cupim é pequenino e arrasa madeira grande. Aviso da lei divina, numa lição bela e muda. Quem faz a luz se ilumina. Deus ajuda a quem ajuda.